Capítulo 14. Eu precisava reconhecer, nem que fosse só para mim mesma, a pressão estava começando a me afetar. Nick me enviou fotos de casamentos com tema de inverno, Dylan mandou um e-mail para saber se precisávamos incluir mais 2 slides na apresentação. Ben perguntou se Eric gostava de filmes antigos. Eric quis saber se Ben tinha comentado alguma coisa sobre ele. Felix questionou por que não enviei os relatórios antes e por que não sugeri novas ideias para levantar o moral da equipe, como eu fazia quase todos os meses, mesmo quando era ignorada. Hunter indagou por que eu parecia tão cansada. Matthew pediu minha opinião em relação a cada mínima decisão que ele tomava, tal qual um cachorro com medo do carteiro. E também havia Tola, perguntando-se, em silêncio, por que eu estava tão obcecada por um trabalho que claramente não me satisfazia. Ela não falava isso em voz alta, mas as dúvidas eram visíveis em seu rosto. Para completar, eu precisava lidar com minha mãe. Ela me mandava mensagens, ligava e arranjava qualquer pretexto para conferir como eu estava e me perguntar de tudo, exceto a questão mais importante: você tem o dinheiro para salvar minha casa? Deixei a ligação da minha mãe cair na caixa postal, pela segunda vez naquela manhã, conforme eu tentava seguir com meu trabalho. Por ora, não tinha condições de ouvir nada a respeito do meu pai. Não suportava ouvir as justificativas dela, sendo que eu estava tomando decisões cada vez mais questionáveis para arranjar esse dinheiro para ele. Alibaba. E aí, como vai? Fechei os olhos e levei um segundo para me recompor. Girei a cadeira, enquanto agarrava os braços. O grandiosíssimo imbecil galumfante estava de volta, com seu cabelo arrumado e sua voz suave. Ele queria alguma coisa. Outra vez. Eu havia acabado de refazer o último brief que ele entregara. Enfiei um sorriso no rosto. Hunter, estou bem. Ocupada, mas tudo certo. Como você está? Ele passou a mão no cabelo. Olhe, para falar a verdade, meio que entrei numa fria, gata. Não, você já se livrou. Salvei seu traseiro de traíra. Já fiz muito por você, me deixe em paz. Vi Tola espiar por cima da tela de seu computador e lançar um olhar mortal para Hunter. Também deu uma olhadinha para mim, de alerta, nem os ajudá-lo. Assenti para ela. Bom, sinto muito. Você deveria pegar um cobertor, falei, sem tirar os olhos da tela. Ele ficou quieto por um instante. O quê? Você entrou numa fria. Um cobertor resolve. Ha ha ha. Incluindo a risada sarcástica de Hunter na lista de coisas que eu detestava. A questão, alicadabra, é que... Ele tentou de novo, debruçando-se na borda da mesa e crescendo para cima de mim, de modo que eu precisasse me levantar para equilibrar o jogo de poder. A questão, Hunter, que já tem um nome zoado e nem precisa de apelido, é que sinto que desta vez, neste exato momento, cheguei ao meu limite. Simplesmente não estou nem aí. Respirei bem fundo e olhei em seus olhos. Ele franziu a testa, sem entender nada, as feições foram se amarrotando como seu lenço caríssimo. Ai, merda, começou. Eu havia aberto a porteira. Uma vez aberta, não ia mais conseguir parar. Não estou nem aí se você não teve tempo de analisar os dados porque sua irmã comprou um cachorrinho, se você participou de algum programa de namoro na TV ou se acabou ganhando um jogo de pôquer muito disputado e com apostas altas. Não estou nem aí. Só quero que faça seu trabalho. Ele recuou. Todas as tentativas de cordialidade estavam suspensas. Bem, isso não foi muito legal. Assim como não foi legal sua atitude de repassar trabalho para os colegas, para ficar livre para sair e tomar cerveja com o pessoal. Ou eu ter que pegar um trem até Birmingham para pedir desculpas por você ter dado em cima da mulher errada. Por um segundo, ele ficou envergonhado, mas a expressão se esvaiu num piscar de olhos, como se seu rosto não soubesse sustentar aquele sentimento. Fale obrigado. Peça desculpa. Diga alguma coisa. Então você, não vai me ajudar? Perguntou ele. Parecia não compreender, de verdade. Não, foi mal. Desta vez, não? Surgiram rugas em sua testa. E se Felix quiser que você ajude? Se Felix quiser que eu dê prioridade para ajeitar seu trabalho, e não para fazer o meu, ele vai precisar se reunir comigo e reorganizar minha agenda para eu conseguir encaixar isso, além dos meus clientes. Incluindo aí a reunião com Ted Bell, marcada para a semana que vem, porque você estava mais interessado no seu pau do que na sua carreira. Estamos entendidos. Por uns segundos, parei de digitar e olhei para ele. Vi aquela expressão carrancuda, do momento em que o homem se vira contra nós. Tinha quase me esquecido de que isso iria acontecer. Bem, não precisa agir feito uma megera. Levantei as mãos e fiz uma careta. Pelo visto, preciso, sim. Boa sorte com o relatório. Conforme ele saiu andando, com passos pesados, e resmungando, Tola deu soquinhos no ar, comemorando a vitória em silêncio. Dei uma piscadinha para ela e voltei a me jogar no trabalho. Talvez estivesse entrando em colapso devido à pressão, mas com certeza iria arrastá-lo comigo. Fiquei observando Hunter caminhar em direção à sala de Felix, e senti um frio na barriga. Uma vitória passageira, e tudo indicava que não faria nenhuma diferença. Caramba, eu precisava sair para correr. Ou saborear sozinha uma comida deliciosa. Ou dançar a noite toda onde ninguém me conhecesse, onde ninguém me pedisse nada, nem esperasse que eu fosse ali, a solução para todos os problemas. Mas eu não tinha tempo para isso. No intervalo do almoço, respondi Dylan e Ben, ignorei Nick e fui dar uma caminhada para espairecer.
Não retornei a ligação da minha mãe, mas lhe enviei uma mensagem para dizer que todas as providências estavam sendo tomadas e que não precisava se preocupar. Fiquei na dúvida se ela achava que eu estava organizando um assalto a banco ou fazendo bico como garota de programa. Também estava preocupada por não ter contado para Tola e Eric a verdade sobre o dinheiro. Claro, eles ficariam com uma parte, mas não explicar o que estava em jogo parecia muito injusto, como se os estivesse enganando. Porém, se eu contasse tudo, será que eles entenderiam? Acho que sim, só que isso incluiria explicar a situação do meu pai e o que ele tinha feito com minha mãe, e o olhar deles para mim teria algo semelhante à pena. Estaria estampado na cara dos dois, traumatizada pelo pai, mas é claro. A única explicação possível para uma mulher adulta com um histórico de relacionamentos ruins. E ninguém jamais culpa os pais, só as meninas que se ferraram por causa deles. Quando meu dia acabou, estava esgotada, pronta para me jogar na cama com uma porção de pão de alho e uma comédia romântica do início dos anos 2000. Heath Ledger cantando para a escola inteira. Era disso que eu precisava. Vamos, está pronta? Perguntou Eric. Eram 5 da tarde, e ele estava especialmente elegante de terno e um tanto quanto ridículo com um chapéu de feltro para combinar. Para onde? Por quê? Mate perfeito? O garoto escritor, da Amy. Daqui a meia hora no Austin Lounge. Ah. Merda. Você esqueceu. Eric fez cara feia. Ué, você tem uma memória de elefante. Bem, tente começar o dia com uma ligação de uma herdeira rica preocupada porque os gestos românticos do cara que já foi seu melhor amigo não foram tão grandiosos e veja como você se sai. Até um elefante tem seus dias, respondi, cansada. Só me dê uns 10 minutinhos para retocar a maquiagem. Estarei radiante como nos meus melhores dias. Vou pegar um energético e encontro você lá embaixo. Você é um anjo. Dei um sorriso, enquanto pegava a bolsa. Pois é. E aí teremos o trajeto todo até lá para falar sobre bem. Os gostos, os interesses, o tipo de homem que ele gosta. E o que você acha que posso fazer para não estragar tudo? Suspirei, sentindo a exaustão extrema cair sobre mim como um manto. Maravilha. Mal posso esperar. Asterisco, asterisco, asterisco. A cliente daquela noite era Amy Letton. Ela fazia faculdade e namorava com Adam havia 4 anos, e os dois tinham completado um ano morando juntos. Amy recebeu uma proposta para fazer um estágio de 3 meses no exterior, e Adam estava um pouco sensível diante da possibilidade de ser deixado para trás. Ele vinha dando indiretas sobre acompanhar a namorada, mas Amy queria fazer isso sozinha. Era seu primeiro grande passo na carreira. Queria continuar com o namorado, afinal, eram apenas 3 meses fora, mas entendia caso ele não quisesse esperar por ela. Antes de entrarmos no bar, coloquei Eric a par dos detalhes, e tomei cuidado para ninguém nos escutar. Os dois são escritores. Amy conseguiu um estágio de jornalismo. Como ela vai iniciar a carreira, ele decidiu que também vai. Escrevendo um romance. Sei lá. Quer dizer, uma chance em 1 milhão, né? Mas boa sorte para ele. Que foi? Perguntou Eric. O enredo do livro é a história de uma garota que deixa o namorado para fazer um estágio de jornalismo no exterior. Eric ficou impaciente. Está bem, muito justo. É assim que ele está digerindo a coisa. Ele pode escrever sobre o que bem entender, está na cabeça dele. Não está, não? Não está, não, o quê? Não está na cabeça dele. Dei uma estremecida. Ele datilografa em fichas amarelas e as prende nas paredes para organizar a linha do tempo. Datilografa tipo numa máquina de escrever antiquada. Pois é. E eles moram em um conjugado. Busquei a foto no celular. Me enviaram um pouco antes. A cama ficava no meio da sala minúscula, e lá estava, paredes cobertas de folhas de papel amarelo, as letras datilografadas, maiúsculas e hostis, gritando uma história sem sentido. Por ora, na minha opinião, Adam tinha grandes chances de ser um lixo de ser humano, mas ela o amava. Você já pensou que essa merda deveria ser tratada por um especialista? Alguém com um diploma, que tenha experiência com narcisistas. Sou uma mulher solteira na casa dos 30 anos e trabalho em um setor dominado por homens. Tenho experiência com narcisistas. Você entendeu o que quis dizer? Vamos esperar para ver. Puxei-o pelo braço e entrei. Lembra como vai ser a ensinação? Ah, com certeza. Ensaiei uma vibe meio gênio bonitinho para hoje. Ele fez beicinho, em uma mistura estranha de raiva e tédio. Avistei Adam, debruçado sobre um caderno na ponta do balcão. Segundo Amy, ele passava as noites assim, desde que ela quase arremessara a máquina de escrever na parede. Nós nos acomodamos atrás de Adam, à esquerda, perto o suficiente para atrair sua atenção, porém não tão longe a ponto de precisar girar o banco. Era para ele nos espionar um pouquinho e se achar o responsável pela caçada. Pedimos 2 drinks, e comecei o discurso. Querido, amei o último esboço, amei. Vamos terminar o processo de edição, e acho que estará nas prateleiras no começo do ano que vem, falei. Enquanto isso, conferia rápido as anotações no celular. Eric assumiu uma expressão de tédio. E você tem certeza mesmo de que está melhor do que o último? Não quero passar vergonha nem ser visto como pouco original. Praticamente senti os ouvidos de Adam se aguçarem. Você? Jamais. Dei uma gargalhada. Desta vez, acho que teremos grandes chances de vender os direitos para um filme ou uma série de TV. É tão visceral, sabe?
Homem, mulher, deslealdade. O jeito com que ela o abandona no final, ele naquele quartinho, ela solta no mundo. Foi pungente, entende? Muito genuíno. Acho que as pessoas vão entender. Bom, apenas escrevo sobre o que vivi. Eric olhou para o teto. Sofrer desilusões amorosas, ser subestimado, ser incompreendido. Nossa, vá com calma, Eric. É para você ser um escritor de sucesso, não um nobre qualquer no palco do Oldvik. Quando demonstrei impaciência para Eric, ele calou a boca. Bem, com certeza, isso fica visível. Comentei. Você é um grande gênio, meu querido. Quem ler essa obra jamais vai duvidar disso, de jeito nenhum. E acho que a mulher que inspirou isso, seja lá quem for, vai se arrepender de ter ido embora. É. Eric usou a ponta dos dedos para atirar para longe um cigarro imaginário. Também tive a impressão de que ele começou a usar, de repente, uma entonação de sotaque francês. Ela precisava crescer, a florzinha que ela era. Eu tenho raízes aqui. Árvores permanecem onde estão. Crescem para o alto. Quanta sabedoria! Lancei um olhar sério para Eric, que ficou com vontade de rir. Ao ver de relance a parede espelhada no fundo e notar que Ada nos observava do bar, tamborilei 3 vezes na mesa. Eric entendeu a deixa. Só preciso fazer uma ligação rápida. Você não se importa, né? Perguntou. Claro que não. Vou aproveitar para ver meus e-mails. Esperei Eric chegar até a porta, abri a tela do celular e contei mentalmente. 4, 3, 2. Olá. Eu me virei com uma expressão calculada de agradável surpresa e me deparei com Ada rondando a mesa. Olá. Desculpe por ter bisbilhotado, mas, se entendi direito, você trabalha no mercado editorial, é isso? Ele aguardou até eu assentir e se acomodou na cadeira de Eric. Só perguntei por que estou escrevendo um livro. Você e o resto do mundo, colega. Entendi, e você gostaria do meu conselho sobre como enviá-lo para uma editora. Tentei demonstrar interesse. Sabia que precisava ficar impressionada, dizer coisas maravilhosas e encorajadoras, mas era difícil. A sensação era a de estar trabalhando com Hunter. Gostaria que você o publicasse. É muito bom. Adam sorriu para mim, e era evidente que achou que estava agradando. Ah, é mesmo? Perguntei, incomodada. Sei que sou bom no que faço, afirmou, dando de ombros. Quem tem talento precisa agarrar as oportunidades que surgem. Certo, então me convença. Conferi o relógio e apoiei a cabeça na mão, enquanto o observava. Tente me vender essa história. Fala de uma garota que tem grandes sonhos e quer sair por aí para conhecer o mundo, mas ela deixa um cara para trás. Uma coisa tipo a grama do vizinho é sempre mais verde. Aí começam 2 jornadas, a dele para amadurecer sozinho e a dela para voltar para ele. Eu sorri e respirei aliviada. Certo, isso tinha cara de alguém que estava processando o próprio relacionamento de maneira saudável. Então é uma história de amor. Ada me encarou como se eu tivesse cuspido em seu café. Não, é uma história sobre justiça e redenção. Como assim? A garota está trabalhando na Austrália e perde o braço ao ser atacada por um tubarão. Ela volta para casa, pois se dá conta de que nunca deveria ter ido embora. E o cara a rejeita por causa da feiura e do egoísmo dela. Aí, pelo resto da vida, ela tem que lidar sozinha com o peso dos erros que cometeu. Beleza, retiro o que eu disse. O sujeito é completamente biruta. E o que acontece com o cara? Até parece que eu precisava perguntar. Ele vira um roteirista muito famoso e escreve o roteiro de um filme sobre ela. Estava inspirado, hein? Comentei. Eu teria que sair do roteiro com esse daí? Bom, porque você não me passa seu e-mail, e vou colocá-lo em contato com minha assistente. Assim, quando estiver pronto, você pode enviar a primeira versão. Ele deu um sorriso, como se me fizesse um favor ao anotar o endereço de e-mail. Quando Eric voltou e se deparou com seu lugar ainda ocupado, lançou-me um olhar intrigado. Sorri para Adam com um pesar fingido. Foi um prazer falar com você. Adam. Assente, enquanto ele escapulia de volta para o bar e Eric me analisava. Não estou gostando desse olhar, sussurrou ele. Não estou gostando desse sujeito, murmurei, de dentes cerrados. Terminamos nossos drinks e curtimos aquele momento juntos. Quando saímos de lá, sentindo o último resquício do calor das noites de verão na rua, liguei para Amy. Alô? Amy, aqui é Alissa. A gente conversou ontem. Quando começa seu estágio? Vou para lá daqui a 2 meses. Não mede minhas palavras. Você pode ir antes disso. Como é que é? Vá antes. Vá viver sua vida, ter suas aventuras e não desperdice um segundo sequer pensando nesse cara. Ela parou para refletir. Eu? É? Sério mesmo? Então ele aceitou bem. Ah, não, ele é um babaca egoísta que vai passar o resto da vida se ressentindo por você ter colocado seus sonhos acima dos dele. Não perca seu tempo, não olhe para trás. Apenas vá. Eric abriu um sorrisão para mim. É muita gentileza sua, mas, eu amo. É claro que ama. Caso contrário, não teria entrado em contato comigo, falei com delicadeza. A escolha é sua, é lógico. Mas o amor que Ada nutre por você depende de uma coisa, que você o coloque em primeiro lugar. Se ainda tem dúvidas, leia as fichas amarelas até o fim. Veja como termina a história. Ela ficou em silêncio por um tempo, e pensei em todos os momentos em que minha mãe considerou ir embora. Por favor, que seja isso.
Obrigada, disse Amy, baixinho. Então soube, por sua voz, que ela já tinha lido todas as fichas. Só precisava que alguém lhe dissesse que ela podia partir. De nada, sussurrei. Cuidado com os tubarões, tá? Amy deu uma risada abafada, e desliguei o telefone. Sorri para Eric enquanto caminhávamos e fiquei aliviada. Ali, caramba, o que foi aquilo? Não era esse o objetivo da mate perfeito. Ele riu, e fiz um gesto para dispersar sua preocupação. Parei de andar e tentei encontrar as palavras certas. Sabe essa coisa de sermos ensinados a nos virar com o que temos? Tipo como as gerações mais velhas perdem as estribeiras conosco por sempre querermos coisas novas e brilhantes. Pense em uma torradeira velha. Levantei as mãos quando ele fez uma careta. Acompanhe meu raciocínio. Você tem uma torradeira velha e não quer jogá-la fora, porque ela dá para o gasto, embora queime as beiradas do pão, sempre precise de uma parafusada no revestimento e só funcione uma vez ou outra. Só que você se sente culpado por se livrar dessa torradeira, mesmo que suas necessidades não estejam sendo atendidas, sabe? Como se você fosse um fracasso. Ok. Adam é essa porcaria de torradeira. E estou cansada de ver mulheres continuarem com homens egocêntricos só porque acham que precisam de uma razão melhor para terminar do que a própria felicidade. Mas a gente não deveria tentar criar os mates perfeitos. Só dá para fazer isso quando o material bruto é decente. Não vou melhorar tralhas. Precisamos dar a elas permissão para seguir em frente. Dizer que o fato de estar infeliz já é motivo suficiente para ir embora. Eric me olhou, sorridente. Gosto dessa sua versão de menina poderosa e atrevida. Obrigada. Eu também. Sorri e entrelacei meu braço no dele. Agora, abra seu coração e me conte o que o aflige.